Lucas 2, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração por meio da exposição da palavra. Oremos ao nosso Deus nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Sê propício a mim, pecador, Senhor. Como cantamos, logo eu, Senhor, de graça recebi o amor de Deus. Nós somos pecadores, nós não temos justiça própria nenhuma. Nós não merecemos nada de Ti. Tudo que recebemos de Ti é graça, Deus. E é por isso que nós Te adoramos nessa manhã. Pedimos-Te nessa manhã que Teu Espírito nos fale poderosamente a alma, e que enquanto ouvirmos a exposição das Escrituras, que tenhamos um encontro vivo e pessoal contigo. Deus, enche a igreja do Espírito Santo e que, ó Pai, as bênçãos que o Natal nos traz marquem profundamente a vida do Teu povo. Ó Deus, Tu fizeste uma promessa maravilhosa e, ó Deus, Tu a cumpriste. Ó Deus, em nome de Jesus, vem ao nosso encontro, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida, nos enche do Espírito Santo, fortalece a nossa fé, deixa-nos ter os olhos postos em Jesus. Dá-nos a bênção de sairmos daqui, Deus, ó Pai, com a fé fortalecida e com o coração quebrantado e humilde, para vivermos para Te exaltar e não para a nossa própria glória. Fala o nosso coração, Deus, nos abençoa e nos visita com Tua graça. Nós temos fome e sede de Ti e não queremos nada além de escutar Tua voz. Clamamos Tua bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Aquele foi o dia mais triste da história da humanidade. O dia em que nossos primeiros pais pecaram. Mas ainda que aquele tenha sido o dia mais triste da história da humanidade, ele trouxe consigo a maior de todas as promessas. Porque Deus prometeu à mulher que enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. E esta promessa foi cumprida no dia em que Jesus Cristo nasceu. Este texto é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, na qual Deus disse que enviaria seu Filho ao mundo. A mordida no calcanhar que a serpente lhe daria seria a sua morte na cruz do Calvário. Mas enquanto morria na cruz do Calvário, Cristo Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. Cravou todo escrito de dívida que era contra nós. Expôs Satanás e todos os seus demônios à vergonha, mostrando-lhes que eles não tinham o poder de afastar o povo de Deus do Senhor Deus, porque Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho amado. E ao olharmos para este texto maravilhoso, nós vemos aqui a manifestação do Senhor Jesus. E no Natal do Senhor Jesus, Deus traz revelações maravilhosas para nós. E se você está precisando ouvir a voz de Deus, está precisando de direção de Deus para a sua vida, está precisando confiar no Senhor e ter a sua fé renovada, está precisando ser moldado à imagem de Cristo Jesus e ser cheio do Espírito Santo, nessa manhã Deus tem revelações maravilhosas para o seu coração.
O texto tem para nós, nessa manhã, as revelações do Natal de Jesus. Eu espero sinceramente que essas revelações impactem o seu coração e transformem a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. E ao olharmos para o texto, inicialmente o texto nos diz que a primeira revelação do Natal de Jesus é que Deus submete a história. A primeira revelação do Natal de Jesus é Deus submete a história. Olhe comigo, versículo de números 1 a 3. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, versículos de 1 a 3? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A primeira verdade que o texto nos diz, irmãos, é que o Natal de Jesus submete a história. Deus fez, amados irmãos, com que César Augusto, Otávio Augusto ou Caio Júlio César, que era sobrinho neto do grande general romano Júlio César, e foi adotado como filho depois de sua morte, e depois de vencer a Marco Antônio, assumiu o Império Romano e recebeu do Senado de Roma o título de Augusto, que significa divino. Esse homem que era imperador do mundo, o imperador de Roma, que começou a reinar no ano 27 antes de Cristo Jesus e reinou até no ano 14 depois de Cristo, ele fez um grande decreto. E o decreto de César é que cada habitante dentro do Império Romano deveria voltar ao lugar do seu nascimento ou ao lugar da sua família para recensear-se. E o texto, para ser mais preciso, nos mostra que o governador maior daquela região era Quirino, que governava na Síria naqueles dias. Qual era o objetivo de César com o recenseamento? Que cada um pudesse voltar à sua região de origem, declarar o nome da sua família, com quem era casado, declarar os seus bens e mostrar quanto de imposto essa pessoa podia pagar. Esse é o principal objetivo de César. Além disso, o outro objetivo dele é ver quais homens estão aptos e habilitados para serem inscritos no exército romano. Então, César tem um objetivo humano, mas mal sabe ele que o Senhor conduziu o coração dele para que ele estabelecesse esse decreto, para que José viesse de Nazaré com sua esposa Maria para Belém, porque Jesus deveria nascer ali. Então, já no início do Natal, você percebe que Deus coordena o coração de príncipes, de reis, de governadores, de imperadores deste mundo para realizar os seus propósitos conforme a sua soberana e maravilhosa vontade. Quando nós estudamos, irmãos, a doutrina da providência, há um aspecto chamado de concursos. E nesse aspecto, concurso significa o seguinte, que Deus usa os atos bons e maus de crentes e ímpios soberanamente para cumprir a sua vontade. Aqui está um homem ímpio, um homem que não teme a Deus, que foi um governante estável para Roma, sim. Ele tem propósitos carnais e humanos. Ele quer enriquecer à custa dos seus escravos e daqueles sobre os quais ele domina. Mas Deus move o coração daquele homem com o objetivo de que seu filho fosse a Belém para nascer ali, conforme havia sido prometido em sua palavra. Então você precisa entender neste Natal que nada na sua vida acontece por acaso. Que nada na sua vida está fora do controle do Senhor, que nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça, e eu já disse que eu sou o careca mais convencido, aleluia, sem a permissão do Senhor. Tudo ocorre de acordo com a sua soberana vontade. Deus submete a história. Irmãos, no século V da era cristã, depois que Constantino já tinha declarado a religião cristã como a religião do império, sobe ao trono, no século IV, o imperador Juliano. Ele era o último imperador pagão. E ele se propôs a varrer o cristianismo do Império Romano. E mais uma vez ele voltou com centenas, milhares de assassinatos, e ele disse, eu vou destruir o cristianismo. E quando ele estava deitado na sua cama, doente, à beira da morte, as últimas palavras que Juliano disse foi, tu venceste, ó Galileu.
É importante que você saiba que toda autoridade lhe foi dada a nosso Senhor Jesus nos céus e na terra. Ele domina sobre tudo. Nada lhe foge ao controle. Ele é o soberano dos reis da terra. Na época do Iluminismo, irmão, se destacou na França o grande escritor Voltaire. E Voltaire dizia que o cristianismo deixaria de existir em 100 anos. Voltaire morreu. E Deus, como tem sentido de humor, a casa de Voltaire é a sede da Sociedade Bíblica da França. O homem que pregava que o cristianismo seria destruído teve sua casa como lugar onde a palavra de Deus é difundida em francês para todo o seu país, para a honra e para a glória do Senhor. Jesus controla a história. Todos vocês sabem que no auge da década de 60, quando os Beatles dominavam o cenário mundial na música jovem, era um grande frenesi desse mundo, John Lennon loucamente disse que agora os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. E vocês sabem que os Beatles acabaram e John Lennon morreu. E o Senhor Jesus continua reinando no trono para sempre. Aleluia. Amém. Deus submete a história. Ao aprender essa verdade maravilhosa sobre Jesus, ao ouvir o Espírito Santo nessa manhã, você precisa entender que nada na tua vida acontece por acaso. Nada do que está acontecendo com você está fora da vontade soberana do Senhor. Talvez a circunstância é difícil, talvez o céu está enegrecido, talvez você está numa terrível tempestade, mas não se desanime. Além de estar no barco da tua vida, o Senhor Jesus tem a rédea da história em suas mãos. Nada acontece na tua vida e na minha vida fora da vontade dele. Se nós temos esse Senhor soberano, que é o Rei da glória e todo-poderoso Deus, que veio a este mundo, dar a vida na cruz do Calvário e pagar em nossos pecados e morrer em nosso lugar, se ele nos amou a tal ponto, por que vamos nos desesperar, irmãos? Por que andaremos ansiosos? Por que ficarmos angustiados nas circunstâncias difíceis que enfrentamos? Olhemos para o nosso Senhor, porque Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E nada em nossa vida acontece por acaso. Tudo está dentro da vontade do Senhor. Então, diga, Senhor, por favor, me ajuda a confiar em Ti. Fortalece a minha fé, que nesse Natal eu reconheça que o Senhor é soberano, o Senhor conduz a minha vida e o Senhor me ama. Louvado seja o Senhor. Certo grande teólogo europeu veio fazer palestras nos Estados Unidos da América na década de 70 num importante seminário teológico. E de repente perguntaram para ele: doutor, qual é a principal verdade da Escritura para o senhor? Ele falou: simples, são duas para mim. Deus é soberano e Ele me ama. E de repente ele começou a cantar com outra letra, aquele hino do nosso hinário que diz: Deus me ama, eu bem sei, pois a Bíblia disse assim, Cristo me ama, eu bem sei, e hoje disse, vem a mim, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia disse assim. O soberano dos reis da terra te ama e mandou o único filho dele para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o teu bem e que nada, absolutamente nada na tua vida vai acontecer por acaso. Será que você precisa continuar nessa atitude desesperada? Será que você precisa deixar a ansiedade dominar a sua vida? Que Deus traga quebrantamento ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Que Deus renove a sua fé, amém, meu irmão? Que você entenda que o Deus que está no trono, conduz todas as coisas, te ama e deu o Filho dele para morrer na cruz por você, e Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Que você confie na soberania do Senhor e se alegre nele. A primeira revelação do Natal de Jesus é que Deus é Senhor da história. Mas o texto nos diz e nos apresenta uma segunda revelação do Natal de Jesus.
E a segunda revelação do Natal de Jesus é simples e clara. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Nós vamos ler, irmãos, versículos 3 a 5. Leamos todos juntos, versículos 3 a 5. Vamos lá, numa só voz. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Vocês, o 4. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Deus cumpre a sua palavra. Faltando poucos dias para o parto, irmãos. Maria, numa situação tremendamente difícil. Imagine Maria com aquele barrigão do seu primeiro filho. Montou-se no lombo de um jumentinho, numa terra seca, numa viagem difícil. 156 quilômetros. Uma mulher que estava a ponto de dar à luz viajou para ir a Belém. E qual era o objetivo de tudo isso, pastor? O objetivo de tudo isso é que a palavra de Deus fosse cumprida. 700 anos antes de Jesus nascer, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, estava escrito o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma das lições mais tremendas que o Natal nos ensina é que Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. 4.000 anos antes de Jesus nascer, Deus prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. 1.300 anos antes de Jesus nascer, em Números 24, 17, ele prometeu que haveria uma estrela e um cetro que destruiria as têmporas de Moabe. Ele prometeu. 700 anos antes de nascer Jesus, Deus prometeu que a virgem daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías também profetizou: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos antes de Jesus nascer, o nosso texto prometeu que ele nasceria em Belém. A palavra de Deus também prometeu que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. 700 anos antes de Jesus nascer e ir à cruz, Isaías profetizou: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nesse mesmo capítulo de Isaías 53, também é prometido que o justo veria o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, ressuscitado, e ele se alegraria, porque com seu conhecimento ele justificaria muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Deus é fiel, irmãos, e cumpre a sua palavra. O Natal tem que trazer consolo e paz para o nosso coração, porque Deus tem sido extremamente fiel para conosco e tem cumprido a sua palavra. Por exemplo, a palavra prometeu que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Escritura prometeu que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E o próprio Senhor Jesus diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E se você se arrepender dos seus pecados nesta manhã e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como único mediador entre Deus e os homens, crer nele
nele como seu único Senhor e Salvador, crer nele como aquele que te reconcilia com Deus, crer nele como aquele que te amou, se arrependendo dos seus pecados e recebendo-o como seu único Senhor e Salvador, você ouvirá no seu coração Deus batendo martelo no tribunal da sua consciência dizendo: eu te declaro justo, eu te declaro inocente pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E depois que você é salvo, Deus promete estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o bem da sua salvação. Ele também promete que toda a tribulação que você passar vai servir para que você seja instrumento para consolar a outros. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos contemplados por Deus. Que promessa maravilhosa! O Deus e Pai de Jesus, a fonte de todas as misericórdias, o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, o Deus que é a origem de todo consolo, promete consolar você em todas as suas tribulações, para você aprender a consolar os que estiverem em qualquer angústia com o consolo que você recebeu de Deus. Eu já vi, irmãos, essa promessa cumprida em nossa vida. Exatamente no dia de hoje, Cleuzinha e eu estamos completando 24 anos de casados. Deus é bom demais, né, meu presbítero Calil? Mas lá no Chile, quando éramos missionários ali, nosso primeiro bebê foi para a glória, no 4º mês de gravidez. E para mim foi muito difícil, nós estávamos tendo um ministério muito abençoado naquele país. E nós estávamos longe de pai, longe de mãe, longe de família. E eu fui para o hospital com a minha esposa, passei a noite ali, ela teve as contrações de parto a noite inteira, foi muito sofrida, eu estive ao seu lado, orei, chorei com ela, mas depois de consolá-la, e quando ela estava bem, eu voltei para casa e eu fiquei muito baqueado, irmãos, não foi fácil para mim. E naqueles dias em que eu chorava, eu falava: Senhor, eu sei que agora eu já tenho um filho no céu. E quando eu estiver na glória, eu vou conhecer essa alma aperfeiçoada, que já está na eternidade, porque o Senhor a levou para si. Mas me dói muito, Senhor, nossa alma estava cheia de expectativa. E Deus usou esse texto que eu citei para vocês, para falar comigo. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós fomos contemplados por Deus. Isso aconteceu no ano de 2003. E Deus consolou meu coração. Quando nós voltamos para a capital federal, onde fui pastor 10 anos, uma família muito amada ali perdeu um bebê de 8 meses de gravidez num ano. No próximo ano, a irmã perdeu um outro bebê de aproximadamente 3 meses de gravidez. E no outro ano seguinte, ela teve a sua bebê prematura, nascida com 6 meses. E quando aquela família viveu aquele momento difícil, Deus usou o consolo que me deu, com esse texto que eu disse para vocês, para consolar aquela família. Eu li esse texto para eles, e aquele marido e aquela esposa foram consolados. Quando nós antes de virmos para São Paulo, quando a Daniele nasceu, que acabou de descer, a nossa pequena, a nossa caçula, uma outra irmã ficou grávida, no mesmo tempo que Cleusa ficou grávida, toda a gravidez. E na semana que a Daniele nasceu, a bebê morreu. Eu não pude visitá-los no hospital porque estava cuidando da minha esposa. Sabe quem foi visitá-los? Aquele casal que Deus tinha me usado para consolar. E aí ele chegou lá no hospital e leu um texto bíblico com eles. E 2 semanas depois, quando eu fui visitá-los, eles me disseram: pastor, nós somos muito consolados pelo presbítero Luciano. E ele usou o texto e leram para mim: bendito o Deus e Pai. Eu fiquei perplexo, irmãos. Eu falei: Senhor, o consolo que o Senhor me deu lá em 2003, consolou um casal, e aquele casal consolado consolou outro casal, e eu não sei onde isso vai parar. Deus é fiel. Ele cumpre a palavra dele. Ele prometeu que ia mandar Jesus.
Ele prometeu que Jesus ia ressuscitar. Ele prometeu que Jesus vai voltar. Então eu quero desafiar você a confiar nas promessas de Deus todos os dias da sua vida. Ainda que você esteja enfrentando um momento de grande aflição, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor não vai te deixar, jamais vai te abandonar. E que bênção, irmãos, é que nós temos a promessa maravilhosa no dia final, quando nós passarmos desta vida, que Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, e já não haverá mais luto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando nós partirmos daqui e chegarmos diante daquela cidade e se abrirem os portões para nós e disserem ao rei: João chegou, José chegou, Valdemir chegou, Davi chegou, Marcelo, Raquel, Cleusa, Humberto chegou. E de repente os portões se abrem e o rei te recebe diante do palácio, naqueles pomares cujas frutas são as mais perfumadas e cujos os jardins têm o cheiro mais maravilhoso que existe. E de repente o rei diz para você: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E de repente você, apesar dos seus pecados, vai ouvir o rei dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você ainda não chegou em casa, meu irmão. Nesse mundo a palavra de Deus nos assegura lutas e aflições. Mas pasme comigo, você ainda não chegou em casa. Então pare de querer fazer deste mundo o seu céu. E entenda que a maior bênção que você tem é ter Jesus na vida hoje. E no dia final, você vai se encontrar com o Senhor. Nós o veremos face a face. Eu não sei como será, irmão. Eu acho que eu não vou poder ficar de pé. Mas se eu puder me prostrar aos pés dele e beijar seus pés, eu direi: Jesus amado, eu te amo. Muito obrigado porque tu me amaste e enviaste e vieste ao mundo dar a vida na cruz para pagar os meus pecados. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é a maior bênção que podia acontecer na minha vida. Você verá a Jesus face a face. Eu espero ansiosamente por esse dia. Que o Senhor fortaleça a sua fé, amém, meu irmão? Que o Senhor renove a sua esperança, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Portanto, confie nele. Ele é bom e mesmo na aflição, Ele vai te carregar no colo. Você imaginou que o Natal teria verdades tão maravilhosas para o seu coração? Pastor, que outra revelação tem para mim o Natal de Jesus? A primeira é: Deus submete a história. A segunda, Deus cumpre a palavra. Mas a terceira e a última nessa manhã que o texto nos apresenta é: Deus exalta a humildade. Qual a terceira revelação do Natal de Jesus? Deus exalta a humildade. Leamos no texto, irmãos, versículos de número 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, isso é para deixar-nos extremamente perplexos. Aqui não está meramente um rei de uma dinastia humana. Aqui está o todo-poderoso Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Aqui está o verbo que estava com o Pai na eternidade, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele é o Rei da glória.
Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Deveríamos esperar que quando Ele chegasse a este mundo, deveria ser recebido com a maior pompa, a maior glória, a maior circunstância, a maior adoração. Mas quando Ele é recebido neste mundo, porque todos foram alistar-se em Belém, não havia hotéis 5 estrelas ali, havia hospedarias, todas as hospedarias estavam lotadas. E é impressionante perceber a dureza do coração humano, porque Maria já está sentindo as suas contrações. E ninguém teve coragem de abrir mão no seu quarto na hospedaria para ceder um quarto àquela mulher que estava para dar à luz ao seu filho primogênito. E de repente aqui está aquele que criou todas as coisas, aquele que é rei sobre tudo e sobre todos, aquele que amedronta a todos os demônios do inferno e ao diabo, aquele diante do qual todos os anjos se prostram e cobriram seus rostos na visão de Isaías capítulo 6. Aqui está o Todo-Poderoso Senhor, o Rei da Glória, e não há lugar para Ele numa hospedaria. Mas isso mostra como Deus zomba da pompa, da glória e da soberba dos homens, nos mostrando como Deus é o Deus que exalta a humildade. Havia em algum lugar, talvez numa casinha, um curral, onde a vaquinha, o bezerrinho dormiam à noite, e cederam para José aquele curral, cederam para José talvez o espaço debaixo de uma gruta, e ali havia uma manjedoura, o coxo onde os animais comem, ele foi lavado, e aquele menino nasceu, e o coxo foi o seu primeiro berço. Pasme comigo, este mundo não soube tratar o Rei da Glória. Ele veio a este mundo nascendo numa estrebaria, nasceu num curral, tendo um coxo como seu primeiro berço, e foi, no final da sua vida, assassinado numa cruz, recebendo a ira do Deus eterno, e ressuscitou. Mas ainda que este mundo não tenha sabido tratar o Senhor Jesus, o propósito de Deus é mostrar que Deus zomba da soberba humana. E que Deus é o Deus que mandou o seu Filho ao mundo se humilhando para dar a vida na cruz do Calvário e pagando os nossos pecados. O fato de que Jesus tenha nascido num lugar extremamente humilde revela que Deus valoriza, que agrada a Deus, um coração quebrantado e humilde. É o que a palavra de Deus diz. Ao coração quebrantado e humilde, tu não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus diz que Deus abate aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. O apóstolo Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o próprio rei, quando falou de si, dizendo que nos aliviaria, disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando tentaram provocar ciúmes em João Batista com Jesus, ele também disse, eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. Eu sou o precursor, eu joguei o tapete vermelho, eu toquei a trombeta. Quem possui a noiva é o noivo. Pois eu já ouvi a voz do noivo e essa alegria já se cumpriu em mim, eu estou transbordando de alegria, é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Irmãos, Deus abomina o soberbo, está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O nascimento de Jesus, irmãos, veio para nos ensinar que Deus valoriza, Deus exalta a humildade. Então, se você tem vivido a vida como alguém soberbo, alguém insuportável, alguém que se acha melhor do que os outros, alguém que olha para os outros de cima assim. Eu já vi algumas pessoas que às vezes olham para os seus irmãos, fazem um raio-x assim de cima a baixo. Eu falo, meu Deus, essa pessoa se acha a superior de toda a terra. Quem és tu, né, que estás aqui? E de repente humilham a todas as pessoas. Queridos irmãos, não entendem que Deus exalta a humildade. Os irmãos mais antigos de Unida, os dos últimos 3 anos, não ouviram essa história, mas eu vou contar. Quando eu era pastor lá no Chile, eu fui convidado para pregar, irmãos, num evento muito precioso, numa igreja belíssima, no norte do Chile,
na cidade de Copiapó, a capital da terceira região. O templo é parecidíssimo com este nosso templo. Era um culto muito importante, estava sendo governado, convidado para estar ali o intendente da terceira região, que era o governador. E aí, eu fui convidado para pregar naquele culto, naquela ocasião especial, e eles não me conheciam, mas tinham ouvido que Deus estava nos usando na palavra. E foi comigo o reverendo Manuel Hernández, meu amigo, que era professor da Universidade de Chile. E quando nós chegamos ali, eu era um pastor bem jovem, nós descemos do avião, e uma irmã que era uma das líderes da igreja, quando nós chegamos ali, cumprimentou o reverendo Manuel Hernández, falou assim, reverendo Manuel Hernández. A palavra usted, quando usada no espanhol, significa um tratamento respeitoso. É como se fosse senhor e senhora. Quando você quer falar normal, você, a palavra usada é tu. Então, ela virou e falou assim, reverendo Manuel Hernández, como está usted? Né? Como vai o senhor? Que privilégio receber-lhe aqui em nossa terceira região. Que bendição mais grande. Levantou meu amigo Manuel lá em cima e virou para mim e falou assim, e tu? Quem eres? E você? Quem é você? Reles mortal. Eu falei para ela, eu me chamo Roster. Ela, tu? Tu eres o reverendo Roster? Não parece o reverendo Roster. Eres um lolito, né? É um adolescente. Não parece. Eu falei, tá bom, irmã. E nós chegamos ali, irmãos. Eu falei, ô Deus, já fui humilhado de cara, hein? O negócio está feio para mim. E nós pregamos a palavra naquele culto. Irmãos, Deus derramou a sua graça de maneira impressionante. Cristo foi exaltado. É como se o Senhor estivesse caminhando ali no meio da igreja. Quando eu terminei de pregar, lá na porta, essa irmã virou, reverendo Roster, que privilégio receber a você aqui. Eu falei, agora eu sou reverendo, né, irmã? Agora eu sou reverendo, né, irmã? Mas a gente tem que se humilhar, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que riquezas e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Então não busque glória para você. Não busque aplauso para você. Dê toda a glória àquele que te amou e morreu na cruz para te salvar. Você foi criado para glorificar a Deus. E a sua vida só vai ter plena alegria, plena paz, verdadeira felicidade, quando você viver para a glória de Deus todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz que se você se humilhar na hora certa, olha a promessa que Deus faz, ainda que nós não mereçamos, o Senhor diz que vai te exaltar, para que você exalte o nome dEle, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, nessa manhã, se arrependa dos seus pecados. Se você tem vivido uma vida de soberba, uma vida de rebelião, uma vida de orgulho, uma vida de miséria, uma vida que resiste à ação do Espírito Santo na sua vida, peça perdão ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Diga, Deus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão da minha vida. E Deus terá misericórdia de você. E você será perdoado de seus horríveis, feios e tristes pecados. O Senhor nos falou claramente nessa manhã. Que revelações maravilhosas Ele trouxe para nós. Deus submete a história. Deus cumpre sua palavra. Deus exalta humildade. No século XIX, um grupo de pastores americanos foram visitar Londres para ouvir os grandes pregadores britânicos. E num culto de manhã, eles foram na capela central, na igreja metodista, ouvir o reverendo Joseph Parker. E quando Joseph Parker terminou de pregar, aquele grupo de pastores lá fora disseram o seguinte, que grande pregador é o doutor Joseph Parker. Vocês viram como ele usa a gesticulação? E quando prega, ele usa os graves. Mas algumas vezes ele usa os agudos. E de repente ele fala bem rápido, e o nosso coração acelera, e ele lança a mão da pausa. E quando ele prega, ele olha dentro dos nossos olhos e parece que está lendo o nosso coração. Que grande pregador é o doutor Joseph Parker.
À noite, eles foram na Igreja Batista da Rua Novo Parque. Ouviram o jovem pregador reformado batista, o calvinista Charles Spurgeon. E quando eles chegaram ali, Spurgeon pregou no seu primeiro ponto sobre a santidade, sobre a glória, sobre a infinitude, sobre a beleza, sobre a grandeza de nosso grande Deus. No seu segundo ponto, ele falou da maldade, da rebelião, da podridão, da feiura do nosso pecado e que nós merecíamos ser jogados no inferno. Mas no seu terceiro ponto, ele falou que Deus amou o seu povo, e amou tanto que Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus, na segunda pessoa da Trindade, foi cravado na cruz do Calvário para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E no final de sua mensagem, Spurgeon conclamou o auditório a se arrepender e crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, para receber a bênção da justificação, para ser adotado como filho de Deus, para ser selado com o Espírito Santo, para ser reconciliado com Deus o Pai. E quando terminou o culto, aqueles pregadores americanos saíram dali chorando em lágrimas, se abraçando, eles diziam: oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Irmãos, o que as pessoas sairão dizendo da Igreja Unida? Oh, quão belo é o coral da Igreja Unida. Oh, ela tem um órgão de tubos que vai ser reformado. Ela tem os vitrais mais lindos de São Paulo. Ela tem pregadores que gritam para que a gente não durma. Ou elas vão sair daqui dizendo: oh, que grande, que maravilhoso, que gracioso, que bondoso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Minha oração é que Deus salve pecadores no centro desta cidade. Que esta casa seja um lugar de cura, de restauração, de libertação. E que pecadores, ao entrarem aqui, encontrem a Jesus, o amem, o adorem, o admirem, se consagrem a Ele, porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Oh, que glorioso, que maravilhoso, que especial é o Natal de Jesus. Ele nos mostra que Deus submete a história, Deus cumpre a sua palavra, Deus exalta a humildade. Que Deus te dê a bênção de caminhar com o nosso Rei todos os dias da sua vida. Creia em Jesus e você será salvo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.